Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha sócia e parceira Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E qual que é o tema de hoje, Rose? Então, hoje nós temos um convidado mais que especial, é a segunda vez dele aqui no podcast, que é o Dr. Léo Miller, lá do Hospital de Olhos da Serra. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Léo. Hoje vamos falar de outro tema, né? Apresenta para nós aí qual que é o tema de hoje. Muito bem, Rose. É um prazer estar aqui hoje de novo. E hoje nós vamos falar sobre diabetes no olho, ou retinopatia diabética. São as alterações oculares que acontecem no paciente que sofre de diabetes. Então, eu vou procurar ser o mais claro possível e esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né, que assistem o podcast, os cuidados que devem ter para evitar essa doença aí, que realmente é uma das principais causas de cegueira no mundo. Pessoal, quem quer saber um pouquinho mais sobre o doutor, tem um episódio, o primeiro episódio do Hospital de Olhos da Serra, a gente que entrevista ali o doutor juntamente com o doutor Alexandre, e eles falam um pouco sobre a carreira deles. Então, por causa disso, hoje a gente vai direto pro assunto, né? Eu vou pedir ali pro doutor fazer uma breve introduçãozinha sobre quem ele é, e daí depois a gente já vai falar sobre diabetes. Então, meu nome é Dr. Léo Miller Neto, eu sou médico oftalmologista e especialista em retina. Tá? Retina é uma área especial do olho que trata várias doenças que podem afetá-la, né? A retina nada mais é do que a parte interna do olhinho, certo? E hoje nós vamos conversar sobre uma doença que afeta a retina, que a gente chama de retinopatia diabética, certo? E por que diabética? Ela vem da diabetes? Exatamente isso. A retinopatia diabética nada mais é que o diabetes do olho. É quando o diabetes, depois de muitos anos de doença, acaba atingindo os olhos e, consequentemente, a visão. O diabetes, como a gente conhece, é uma doença que atinge os vasos sanguíneos, certo? Podendo causar alterações na função renal, na função cardiovascular, com problemas cardíacos, aumentando o risco de doenças isquêmicas, como AVC, né? Alterações na circulação periférica por obstrução vascular também, né? E nos olhos também, quando atinge a retina, certo? E causa uma doença chamada de retinopatia diabética, ok? Então, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho para a gente entender o que é o olhinho, como é que funciona e o que é a retinopatia diabética então, certo? O nosso olho ele é formado por várias estruturas. A gente tem uma parte anterior chamada córnea, uma lente natural dentro do olhinho, que se chama cristalino. Essa é aquela lente que a gente nasce com ela, é totalmente transparente, com a idade, vai perdendo a transparência e fica opaca. Quando a gente chama isso de catarata, né? Que é muito comum. Todo mundo vai ter catarata, vai operar em algum momento da vida. Que, inclusive, a gente tem um episódio completo sobre catarata. Isso. Vocês voltam alguns lá e vão entender melhor. É aquela cirurgia onde a gente troca a lente do olhinho, muitas vezes a gente traz independência do uso de óculos do paciente. O paciente, às vezes, óculos a vida inteira, né? Deixa de usar o óculos para longe, para perto. Então, é uma oportunidade que a gente tem ali, depois dos 50 anos de idade, de fazer essa troca da lente, implantar uma lente e ter a correção visual também, certo? Mas é em outra estrutura que acontece a retinopatia diabética, nessa estrutura aqui interna, chamada de retinopatia, chamada de retina. A retina nada mais é do que essa membrana alaranjada que recobre a cavidade interna do olho. Ela é formada por 10 camadas de neurônios, que irradiam e formam o nervo óptico, que é o nervo da visão. São esses neurônios que captam a imagem e enviam pelo nervo óptico até o cérebro, para a gente poder enxergar. Então, em última análise, a retina é como se fosse um pedaço do cérebro dentro do olho. É exatamente isso, certo? Uau! E a retina tem vasos que nutrem ela, certo? Artérias e veias. O diabetes, como eu falei, é uma doença vascular. Ela causa obstrução vascular. A alta taxa de glicose, de açúcar no sangue, vai causando entupimento dos vasinhos, lesões microvasculares. Aquelas mesmas lesões que eu falei causam alteração na função renal, alterações cardiovasculares, na circulação periférica, né? Causam na retina a mesma coisa. Os vasinhos da retina começam a obstruir por causa da alta taxa de açúcar no sangue, certo? Quando ele obstrui, ele pode romper, causar certas hemorragias. Ele pode também ficar mais frágil e começar a acumular líquido na retina. Uma doença associada à retinopatia diabética é chamada de edema macular diabético. Então são duas manifestações, né, nos vasos, que é a obstrução vascular que pode causar pelo diabetes e também o extravasamento de líquido. A gente tem que pensar sempre que um vaso é como um cano,
que pode acontecer com o cano? Ou ele pode entupir, ou ele pode vazar. E a mesma coisa que acontece. A alta taxa de glicose no sangue causa exatamente isso. E essas alterações microvasculares que acontecem nos pequenos vasinhos, quando causa hemorragia, quando causa sangramentos, né? Quando causa extravasamento de líquido, que é o edema, ou causa crescimento de novos vasos, tem a ver com isso daí. Seja com obstrução ou extravasamento de líquido. Então, resumidamente, é isso. Então, o que essas lesões causadas pelo diabetes causam? Causam a diminuição da chegada de sangue na retina. Então, quando o vaso entope, ele não recebe a quantidade adequada de sangue no olhinho, e isso causa o quê? A morte desses neurônios da visão. E como a gente sabe, neurônio não se regenera. Uma vez que a gente perde eles, vai piorando, e consequentemente o paciente perde a visão. Certo? Existem vários estágios de retinopatia diabética que a gente vai falar mais pra frente e eu vou poder explicar um pouquinho melhor. Mas é basicamente isso. O diabetes nada mais é, a retinopatia diabética é quando o diabetes atinge o fundo do olho e causa alteração dos pequenos vasos da retina pela alta taxa de açúcar no sangue, da glicose no sangue. Doutor Léo, e quais são os primeiros sinais? Agora você explicou a parte mais técnica, mas o paciente, quais são os primeiros sinais e sintomas que ele começa a perceber? Rose, a gente sempre fala que o diabetes é uma doença silenciosa. Por que ela é uma doença silenciosa? A gente usa esse termo frequentemente, né? Porque muitas vezes o paciente nem sabe que tem diabetes, ou se está super bem, daqui a pouco tem um evento cardiovascular, ou tem um infarto, tem um AVC, né? E muitas vezes tem até a perda de visão. De uma hora para outra. Tu perguntou os principais sintomas. Muitas vezes o paciente não tem sintoma. E o paciente tem retinopatia diabética, muitas vezes em fase avançada da doença, por incrível que pareça. Mas muitas vezes pode causar sintomas sim. Quais são os sintomas? Muitas vezes a visão um pouco mais embaçada, pontinhos pretos no campo de visão, começar a enxergar, muitas vezes um apagão na visão. São sintomas que muitas vezes podem estar relacionados e frequentemente estão associados à retinopatia diabética. Mas não é incomum, muitas vezes, chegar um paciente com uma perda visual abrupta. E daí a gente vai examinar, ele tem um quadro super avançado, teve uma hemorragia dentro do olho, está com um descolamento de retina já causado pelo diabetes, uma fase super avançada da doença, e nunca tinha visitado um oftalmologista. Então, uma doença que é totalmente passível de tratamento, deixa de ser tratada porque o paciente vem numa fase muito avançada da doença. Muitas vezes por falta de esclarecimento, né? Então, a gente está aqui exatamente para isso, para explicar sobre a importância da avaliação oftalmológica no paciente que sofre de diabetes. É muito importante entender que cada 3 pacientes que sofrem de diabetes, 1 terá retinopatia diabética. Então é muito alta essa incidência nos pacientes que sofrem de diabetes, certo? E muitas vezes esse paciente pode sofrer com doenças graves. Deixa eu entender uma coisa, doutor. Você falou ali que ela é uma doença silenciosa, né? Então a pessoa tá normal e daí acordou um dia já sem a visão quase que total? Não necessariamente. Eu dei um exemplo de um paciente, muitas vezes, que nunca procurou atendimento. E às vezes tinha diabetes e vivia normalmente, certo? Isso é super frequente. Super frequente um paciente, às vezes, que tem 10, 15, 20 anos de diabetes e não tem nenhum sintoma. Vive muito bem. Mas quando muitas vezes ele procura atendimento, ele já tem uma doença avançada, seja nos olhos, seja na função renal. É comum a gente, muitas vezes, vira o paciente, né? Ele vai lá, passa comigo, né? E vê um quadro super grave de retinopatia diabética. Quando a gente faz uma avaliação, encaminha para o nefrologista, para o cardiologista ver que já tem uma disfunção renal. E o paciente, ele realmente tem muitas lesões no corpo já pelo diabetes, tá? Mas essa não é a regra. A regra é que o paciente, muitas vezes, na maioria das vezes, quando é avaliado, ele não tem formas tão avançadas da doença e que, dessa forma, permitem o tratamento. Hoje a gente tem tratamentos super avançados para retinopatia diabética, de maneira que evita a perda visual do paciente. Hoje, um arsenal terapêutico, o paciente não perde mais a visão, né? Ele perde realmente nesses casos que realmente foi um pouco negligente com os cuidados, com o cuidado oftalmológico, né? Com as consultas com oftalmologistas, tudo mais, né? Tá, e doutor Léo, além do diabetes, o próprio nome já diz, né? Mas existem outros fatores, não necessariamente doenças, mas outros fatores que contribuem para retinopatia diabética? O diabetes ele é muito influenciado, né, obviamente pela própria doença, né, mas o descontrole glicêmico, o descontrole pressórico, o aumento da pressão arterial, ele aumenta muito a progressão da retinopatia diabética.
Problema de colesterol também, é o que a gente chama de dislipidemia, colesterol alto prejudica também. Tabagismo, muito. Tabagismo e diabetes realmente é muito grave essa associação, né? O tabagismo piora muito as obstruções vasculares, as lesões vasculares pelo diabetes, né? Então são todos fatores que devem ser evitados. Controlados paralelamente, né, à glicemia também. Além da retinopatia diabética, existe alguma coisa como só retinopatia? Sem a diabetes? Sim, sim. Quando a gente usa o termo retinopatia, a definição disso seriam doenças que afetam a retina. E dentro da retina a gente tem centenas de doenças que afetam ela. A retinopatia diabética é uma delas, né? Existem outras doenças. Quais são as mais prevalentes, né, das doenças que afetam a retina? Lembrando, a retina é essa parte interna do olhinho. A gente tem o descolamento de retina, acho que todo mundo já viu falar de descolamento de retina, né? O descolamento de retina acontece quando a retina forma um rasgo. Muitas vezes acontece em pacientes com alta miopia, que tiveram um trauma ou propriamente pela idade. Não é uma doença rara, super comum. A retinopatia ela forma um rasgo e descola a retina. Isso é uma emergência, tem que tratar rápido, né? Uma emergência oftalmológica, porque se não tratar, leva a uma perda visual progressiva, muitas vezes de caráter irreversível. Uma outra doença super frequente é a DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade. É uma doença muito comum em pacientes acima de 60 anos, né, que acabam causando alterações em camadas da retina que levam a uma perda de visão, muitas vezes, principalmente a visão central, a visão de leitura, que a gente usa muitas vezes para olhar o celular, para reconhecer o rosto das pessoas. Tem duas formas da doença, tudo mais, que é a degeneração macular tipo seca e a úmida, que tem tratamento também. Certo? E inúmeras outras doenças, oclusões vasculares da retina, é uma doença super prevalente também. Então a gente tem centenas, como eu falei, de doenças que afetam a retina. A retinopatia diabética é uma delas e uma das principais causas de cegueira dentro da oftalmologia. Isso é muito importante saber, certo? Junto com glaucoma, né, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Essas são uma das principais causas de cegueira irreversível hoje no mundo e que a gente tem que ficar muito atento. Obviamente, o controle da diabetes, então, influencia nesse tratamento? Esse é o fator É o principal. Tá? Então, assim, os dois principais fatores de risco, gente, para o desenvolvimento de retinopatia diabética. Tempo de doença. Tempo de doença é o principal, certo? Por quê? Porque quanto mais tempo a pessoa conviver com o diabetes, maior é o risco de desenvolver a retinopatia diabética, certo? O segundo maior fator disso qual que é? Controle glicêmico. Controle do açúcar no sangue. Esse é um fator que é determinante no desenvolvimento ou não da retinopatia diabética. Eu canso de ter pacientes com 30, 40 anos de diabetes que não têm retinopatia diabética. Certo? E às vezes a gente tem pacientes de 5 anos de doença que têm quadros graves de retinopatia diabética. Então, por conta desse controle. Por conta, exatamente, do controle glicêmico, controle do açúcar no sangue. Esse é o principal fator, um dos principais fatores junto com o tempo de doença, certo? Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais... Até pode parecer estúpida a pergunta, mas pacientes que são pré-diabéticos, que eles têm um grau de açúcar no sangue um pouco mais elevado, tem esse risco também ou é só quem tem diabetes mesmo? Não costuma. Geralmente, os pacientes que têm aquela glicemia que gira em torno de 100, 125, que a gente classifica como pré-diabetes, né, que é uma intolerância à glicose, vamos dizer assim, esses pacientes dificilmente vão desenvolver retinopatia diabética, porque ela está muito relacionada a níveis glicêmicos bastante altos. Talvez, com muitos anos de doença, mais de 20, 30, você pode desenvolver um grau de retinopatia diabética, porque às vezes não tem como a gente ter certeza que essa glicemia não sai, às vezes não descontrola um pouco, né? Mas, a princípio, a gente tem que se atentar para isso, vale a avaliação oftalmológica de rotina, né? Mas são casos com menor risco, vamos dizer assim, certo? Assim como os pacientes que fazem um controle muito rigoroso de diabetes. São pacientes que estão expostos a um risco muito menor. Como eu falei, muitas vezes não vão desenvolver nunca retinopatia diabética, tendo esse bom controle. Tá, e o paciente diabético, doutor, ele de quanto em quanto tempo é recomendável esse exame oftalmológico? Generalizando, certo? Uma consulta oftalmológica uma vez por ano. É diferente quando o paciente passa por uma consulta oftalmológica, já é observado que ele tem um quadro de retinopatia diabética, só que ainda não está indicado o tratamento. Muitas vezes a gente pode reduzir esse acompanhamento cada 3, 6 meses, enfim, fica a critério médico. Mas, via de regra, o paciente que apresenta diabetes, ele precisa passar por uma consulta oftalmológica uma vez por ano. Isso é muito importante. E quando eu falo isso, não é só em relação ao diabetes, mas de outras doenças que podem afetar os olhos, né? Doutor,
ali no episódio do glaucoma, a gente viu que o exame para detectar o glaucoma seria o de pressão dos olhos, né? Aquele que dá um tirozinho. E para diabetes, qual que seria o exame? Ou pais, né? Pode ser até mais. Pais, exato. O mais importante, gente, é um exame oftalmológico bem feito por um profissional capacitado, certo? Onde ele faz uma avaliação completa do olho, né, da visão, né? Onde ele vai lá, mede a visão, ele avalia a mobilidade ocular, ele avalia todas as estruturas oculares, como eu falei, a parte anterior do olhinho, a córnea, a lente natural do olho e, principalmente, aí chega a questão do diabetes, que é a retina, que é o exame de fundo do olho, o exame de mapeamento de retina. Esse é o exame que precisa ser feito todo ano por pacientes diabéticos. E falando em diabetes, esse é o exame mais importante a ser feito, tá certo? É um exame de consultório simples, certo? Mas existe um arsenal de outros exames que a gente solicita quando a gente observa alterações, que principalmente a retinografia colorida, a angiofluorescenografia, que é um exame de contraste. Esse exame, sem dúvida nenhuma, é o melhor exame para avaliar a circulação da retina, onde a gente consegue avaliar todos os vasos sanguíneos da retina, certo? E a gente consegue avaliar muitas vezes lesões, né? Áreas de não perfusão na retina, que já tem aquela lesão vascular mais grave e tudo, que a gente não consegue muitas vezes no exame de fundo de olho, certo? E um outro exame que é a tomografia de coerência óptica, o OCT, que a gente avalia a área macular, ver se tem edema na retina, a área de isquemia, é um exame super importante. Então, basicamente, são esses três, mas fica a critério médico, geralmente a gente solicita em pacientes que já apresentam um grau de retinopatia diabética, é um arsenal que a gente usa para dar um diagnóstico mais preciso e avaliar a necessidade de tratamento. Geralmente, quando a gente pede esses exames, é porque são pacientes que já apresentam algum grau da doença e já está sendo planejado algum tipo de estratégia terapêutica para evitar a progressão da doença. E já entrando um pouquinho no tratamento, Dr. Léo, quais são as opções de tratamento? É medicamento? É cirurgia? Falando um pouquinho dos estágios ali, como que é o critério de análise que você usa? A primeira coisa a gente precisa saber o estágio da doença. Muitas vezes, a diabetes, a retinopatia diabética, ela com quadros muito iniciais, que a gente chama de retinopatia diabética não proliferativa, seja leve, moderada, a gente só observa. A gente marca aquela avaliação anual, às vezes reduz um pouco o período, a cada 6 meses, faz uma carta para o endocrinologista, que precisa de um controle mais rigoroso, né, do diabetes, para evitar essa progressão. E a gente vai monitorando. Quando chega nas fases mais avançadas da doença, aí sim a gente começa a avaliar a questão terapêutica. E depende do tipo da retinopatia. Se está mais relacionado à obstrução vascular, que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa grave, ou que tem áreas de isquemia muito importante, a gente já avalia a questão do laser. O laser é um tratamento onde a gente faz a gente trata áreas de isquemia da retina para diminuir, certo, esse crescimento vascular, essa formação de hemorragia, e ele é extremamente efetivo para evitar descolamento de retina, para evitar hemorragias dentro do olho e a progressão da doença que leva à cegueira nas fases avançadas. Existem outros arsenais terapêuticos, são medicações que a gente entrega dentro da cavidade dos olhos, que geralmente a gente trata quando existe inchaço na retina, certo? São medicações anti-inflamatórias e anti-angiogênicas. Esses são os nomes, né? Não tem muita importância isso, mas são medicamentos que são injetados dentro da cavidade do olho e reduzem o edema da retina e, consequentemente, melhoram a visão do paciente e evitam a progressão da doença, tá? Então, hoje, basicamente, quando a gente fala em tratamento, a gente fala em terapia a laser, onde a gente não observa na terapia da laser, não é o objetivo dela a melhora visual, mas sim evitar a progressão da doença, e existe o tratamento com medicação que a gente faz dentro do olhinho, dentro da cavidade do olho, a gente entrega essa medicação, e essa sim, uma melhora visual bastante significativa, dependendo do caso do paciente, obviamente, o tipo de lesão que ele tem, se existe uma lesão muito grave, de caráter irreversível ou não, certo? Mas é basicamente isso. Essa parte de caráter irreversível ou não, quando que você fala que não tem mais reversão? Existem casos que chegam em fase muito avançada. Como eu falei, a retina é um tecido nervoso. É como se fosse um pedaço do cérebro dentro do olho, é basicamente isso. A retina é um tecido de neurônios. Muitas vezes existem vasos que obstruíram ali e aqueles neurônios ali sofreram algum certo grau de dano, certo? Às vezes a retina já descolou. Às vezes existem perdas muito grandes ali de áreas nobres da retina que servem para a nutrição da retina. Muitas vezes isso pode trazer danos irreversíveis. Mas os pacientes nas fases avançadas é extremamente importante, porque muitas vezes a gente consegue recuperar a visão do paciente até certo ponto, muitas vezes completamente, né? Mas o mais importante, evitar a progressão da doença.
Muitas vezes tratamento, fala assim, doutor Léo, mas eu tô numa fase super avançada da doença, e eu tratei tudo, mas a minha visão às vezes não melhorou, não é mais como quando eu não tinha diabetes, né? O fato é que a gente muitas vezes não tem o que fazer porque já existe uma lesão permanente. Mas existe a evitar a progressão, porque muitas vezes não fizer nada vai ficar cego e perde a visão mesmo, certo? Então o tratamento muitas vezes é baseado nisso, em estabilizar a doença para evitar a sua progressão também, não só a recuperação visual, apesar de a gente conseguir, né, muitas vezes melhorar sim a visão, tudo, seja com tratamento cirúrgico, seja com medicações, laser, enfim. E essa parte da cicatrização, por ser um paciente com diabetes, que já tem um problema de regeneração, como é que funciona toda essa parte? Em relação à cicatriz ocular, assim, não tem esse problema todo sistêmico que a gente vê, né? É bem diferente de uma cirurgia grande, onde já tem aquelas lesões vasculares que eu falei, elas que impedem a cicatrização, né? Como eu falei para vocês, aqueles vasos todos entupidos não conseguem levar tecido, sangue e tudo mais para nutrir aquela região e levar uma boa cicatrização. A retina é um pouco diferente. Em relação à cicatrização é bem, bem tranquilo, assim, a parte cirúrgica, tudo mais de tratamentos, tá certo? Isso daí não tem grande influência, não. Doutor Léo, e falando um pouquinho dos avanços mais recentes aí, tecnológicos, relacionado a essa doença, o que você traz aí para nós de tecnologia, de avanço, como é que é a tua análise em relação a isso? O doutor até citou o laser, né? Exato. Nos últimos anos, a gente vê muita coisa surgindo, muita coisa. Em relação a equipamentos para o diagnóstico, certo? Como também arsenal terapêutico. Esse ano nós tivemos 2 medicações novas que foram lançadas, estão no mercado para tratamento de retinopatia diabética, a gente já usa lá no hospital, né? Mesmo no momento que entrou no Brasil, a gente já iniciou o uso, tudo mais, com resultados incríveis, e tem muita coisa acontecendo, muito estudo, né? Na fase de laser também aparecem novas tecnologias, mas no futuro próximo a gente vê alguns tratamentos com terapia gênica, tudo que pode ajudar muito. Esses pacientes que sofrem de diabetes já apresentam um tipo de lesão, tudo mais, e evitar a progressão da doença. Tem uma questão genética também na doença ou só questão genética da diabetes mesmo? Tem sim, tá? Isso é interessante, porque a gente às vezes pega pacientes com 30 anos de doença e que não tem um controle diabético do diabetes tão bom e não desenvolve a doença, às vezes um paciente com um tempo muito pequeno de doença e acabam desenvolvendo a doença. Então existem fatores, muitas vezes, genéticos podem estar relacionados sim, mas a gente não pode levar isso em conta, na verdade. O que a gente leva em conta hoje é o que a gente pode mudar, que é o controle glicêmico rigoroso, né? É que nem tempo de doença. Tempo de doença não tem como evitar. O paciente desenvolveu a doença, agora ele vai ter que conviver com essa doença pro resto da vida, né? Então eu tenho pacientes, às vezes, de 10 anos de idade, diabetes tipo 1. Poxa, 10 anos ele vai viver a vida inteira com diabetes. Tem pacientes com 10 anos que desenvolveram com 10, 8 anos de idade e hoje com 50 anos e chegam 100%. Tem 100% de visão, porque fizeram sempre um controle muito bom do diabetes, mas não só o bom controle também. Eles desenvolveram retinopatia diabética, mas trataram no momento adequado. Tá com um bom padrão de laser, tá bem e tudo mais, e mantém e vão enxergar para o resto da vida. O problema é quando a gente se negligencia, quando o paciente negligencia a saúde, né? Então isso é muito importante. A independência do paciente, a visão do paciente, depende dele, né? E mesmo que tenha predisposição genética, aqueles que têm, aí sim que tem que se cuidar mais, né, doutor? Estilo de vida, como você falou ali, uma série de coisas que vão interferir, né? Pode ser até uma vantagem porque já tem um alerta na família, né? Então a pessoa vai tomar mais cuidado ainda do que uma pessoa que nunca teve ninguém. E são cuidados básicos. O que é cuidado básico? É dieta, atividade física e controle glicêmico. É isso. São esses cuidados básicos, evitar o tabagismo, né? Esses cuidados vão fazer o paciente com diabetes manter uma boa visão pro resto da vida. Muitas vezes não desenvolver a retinopatia diabética. E o álcool também tem uma relação, não? Fala mais do tabagismo. O álcool também, porque ele leva um descontrole metabólico, né, indiretamente. Então, sem dúvida nenhuma, paciente que exagera, com glicemia mais alta, tudo mais, pode ter alteração pressórica também, na pressão arterial, tudo mais. Então, consequentemente, tem relação indireta, sem dúvida nenhuma. De novo, a gente vê o estilo de vida sempre falado por todos os médicos, independente do assunto, sempre vem o estilo de vida, né, gente? Então, fica aí o alerta em relação a isso, né? Não adianta fugir, tem que cuidar do estilo de vida. Doutor, a gente tá falando ali, eu queria que você explicasse pro pessoal aí de casa até,
Vamos supor que tem aquela pessoa que está com medo da cirurgia, está pensando que vai ser uma cirurgia dolorosa. Como é que é essa questão da recuperação da cirurgia? A cirurgia relacionada ao diabetes, né? Lembrando, é uma minoria, é a minoria Que vai fazer. vai evoluir para a necessidade de uma cirurgia. Hoje tem tratamentos muito eficientes que não são cirúrgicos, certo? Como tratamento a laser, como a aplicação de medicações no olho, que acaba não sendo uma cirurgia, né? É a aplicação de um medicamento, uma injeção, né? A cirurgia é para casos mais avançados da doença. E a cirurgia é bastante tranquila também. Uma anestesia feita com anestesia local, uma cirurgia feita com anestesia local, né? Sob sedação, o paciente dorme durante o procedimento, né? Realiza tudo dentro do hospital de olhos, certo? Então vai para casa no mesmo dia, né? Usa um tampão, no outro dia já tira o tampão, enfim, tá? A cirurgia também é tranquila. É uma cirurgia de alta complexidade, né? Mas é uma cirurgia relativamente tranquila em termos de procedimento, né? Porque a gente sempre preocupa, quando a gente opera o olho mesmo, o olho é uma estrutura pequena, é uma estrutura localizada, não leva aquela inflamação sistêmica como acontece. Tu agora me interrogou, agora há pouco, né, sobre a questão da recuperação em relação ao diabetes, a cicatrização, tudo mais. É um tecido menor, tudo mais, então não sofre uma alteração sistêmica tão grande assim em relação a isso, tá? É bem mais tranquilo, né? E a questão ali do laser é 5 minutinhos. Nem isso. O laser é um procedimento de consultório, tá certo? É um procedimento que não se faz no centro cirúrgico. Onde, o que eu faço? Eu apoio uma lente sobre o olho do paciente, que está anestesiado, o paciente acordado, e a gente faz a aplicação do laser na retina, tratando aquelas áreas onde tem crescimento vascular, né? Tem baixa perfusão. Então é um procedimento que demora alguns minutos, mas é feito em consultório. O paciente de lá sai, a visão um pouquinho embaçada, mas logo depois a visão já volta ao normal, tudo. Não leva a perda de visão, nada. Bem tranquilo. Bem tranquilo Nossa. também. Então não tem por que ter medo, né? O medo que tem que ter é de ficar cego, né? Então esse é o grande medo. Falando em medo, né, doutor Léo, como é que tá essa falta de informação das pessoas em relação a diabetes e visão? Essa relação que tem as duas coisas, como que você enxerga isso? Tem muita falta de informação ainda? Como é que tá? Inclusive a gente tá aqui hoje com esse propósito, né? Mas como que é a tua avaliação sobre isso? Ainda existe, né, uma desinformação muito grande, mas hoje os endocrinologistas, tá muito claro isso. Os pacientes vêm deles muitas vezes, eles sabem da importância de um encaminhamento, da necessidade de uma avaliação oftalmológica uma vez por ano, tudo mais, e o paciente também. Hoje a gente vê campanhas muito grandes, como Novembro Azul, mês de novembro, existe uma campanha de conscientização em relação à retinopatia diabética, o diabetes, né? E isso disseminou bastante a informação, né, e a importância do controle de diabetes. Então, nos últimos anos, a gente vê aumentando muito, né, em relação a essa informação dos pacientes, eles saberem realmente essa importância, né, e isso é realmente muito bom, né. A expectativa de vida vem aumentando muito também, então, por mais tempo os pacientes vão conviver com a doença, tudo mais, aumenta o risco de desenvolvimento da retinopatia diabética. Essa consulta ali que você falou, né, que geralmente a orientação é anual para qualquer situação, né, pelo que a gente está ouvindo aqui, a gente está aprendendo muito sobre visão, né, agora você puxou o olhinho ali, eu já sabia os nomes, tudo ali, tô me sentindo muito inteligente. Mas eu queria te perguntar, nessa consulta anual, uma pessoa normal, que não tenha nada e tal, tendo lá só para consulta de rotina, já é avaliado tudo isso ou tem que ser específico? Tipo, já vai ter sinais ali, já vai ter algum olhar meio que geral, assim, para toda a saúde do olho? Como é que funciona? Vamos supor que a pessoa nem saiba que tem diabetes. Isso. Já vai lá. Sem dúvida. A partir do momento que um paciente chega no Hospital de Olhos da Serra, ele vai ser avaliado por completo. Ele não precisa ter o diagnóstico de diabetes. E muitas vezes tem retinopatia diabética, ele vai ser diagnosticado de diabetes dentro do Hospital de Olhos. Eu já tive alguns casos de pacientes assim. E pacientes assim, até histórias surpreendentes, assim, paciente chegar cego e falar assim, eu observar, examinar ele e falar, o senhor sofre de diabetes há mais de 10, 20 anos. Ele disse, não, doutor, como assim diabetes? E chega cego. E daí, caramba, um diagnóstico. No momento que perdeu a visão, por isso que eu falo, é uma doença silenciosa. Isso não é incomum, isso acontece, gente, né? Então, quando o paciente passa por uma consulta oftalmológica, né, ele precisa ser examinado por completo. Como eu falei, medir a acuidade visual, fazer o teste
de lentes para ver se tem algum grau, avaliar a mobilidade ocular, avaliar as estruturas oculares, seja a parte mais anterior do olhinho, que é o segmento anterior, a córnea, a parte colorida do olho. A gente dilata a pupila, a gente consegue avaliar o cristalino, avaliar se o paciente tem catarata ou não, e daí a gente faz o exame de fundo do olho. Onde a gente não está preocupado só com diabetes, a gente está preocupado com aquelas centenas de doenças que eu falei para vocês que afetam os olhos. Procurar se tem algum rasgo na retina, se tem alguma lesão vascular ali, se tem alguma manchinha, algum tumorzinho no fundo do olho, porque às vezes acontece. Avaliar o nervo óptico para ver a escavação do glaucoma, que tu citou agora, Rose. Então, é um exame completo e ver se tem retinopatia diabética também. Tá? Então, a gente examina o paciente de maneira a procurar todas as doenças ali que podem acontecer no olhinho, qualquer estrutura que possa estar diferente. Mede a pressão dos olhinhos, tudo mais, né? Avalia a região palpebral, ver se não tem nenhuma inflamação ali. Então, o exame completo. O exame oftalmológico ele tem que ser feito por inteiro, isso é muito importante. E, obviamente, dentro do hospital de olhos, isso acontece com os pacientes e tudo mais. Então, o paciente que sofre de diabetes, com certeza, ele vai ser examinado, né? Por um médico que vai fazer o exame, né, detalhado do fundo de olho, né, independente seja comigo, que sou especialista em retina, ou com outro médico. O que acontece é que nós somos, dentro do hospital de olhos, segmentados por especialidades. Então, muitas vezes, vai passar com outro médico, Dr. Alexandre, Dr. Ederson, Dr. Rafael, Dr. José Luiz, e ele vai lá, examina o paciente e observa, o paciente apresenta uma alteração na retina, seja pelo diabetes ou outra doença, já encaminha direto ao Dr. Léo, certo? E daí eu vou lá, examino, vejo o que realmente se precisa de algum exame diagnóstico e tudo mais, e termino o tratamento que tem que ser feito, tudo mais, todas as orientações do que o paciente apresenta e qual seria a conduta frente a essa alteração que ele tem. Importante esse suporte, esse trabalho multidisciplinar ali que vocês fazem, né? Em relação às várias especialidades, isso acaba dando uma segurança maior para o paciente também, né? Então, entrou no Hospital de Olhos da Serra, você tem tudo ali, né? Desde o início até o fim, um olhar integral, sistêmico. Isso é muito bacana, isso traz segurança no atendimento, né? Em relação ao diagnóstico e tratamento, a gente está falando do paciente que vai chegar, ele pode ter um quadro grave, vou dar o exemplo de retinopatia diabética, onde ele consultou para ver se tem a doença, e até o final do tratamento dele, se ele precisar de uma cirurgia, ele vai realizar dentro do hospital de olhos. Vai ser tudo feito lá dentro, tá? Então, do começo ao fim do tratamento, em relação a diagnóstico, exames, tratamento, cirurgia, avaliação anestésica para a cirurgia, se for necessário, vai ser tudo realizado dentro do Hospital de Olhos da Serra. Que legal, muito bom isso. Doutor, a gente está chegando no final do episódio. Eu gostaria de perguntar para você se gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes ali sobre esses cuidados com a retinopatia diabética. O que eu queria deixar de recado que não só em relação à retinopatia diabética. Quem sofre de diabetes, cuide do diabetes. A sua autonomia, a sua saúde depende disso. Seja para evitar uma lesão no rim, uma doença cardiovascular como infarto, AVC ou até a cegueira, que realmente é uma das principais causas, como eu falei, uma das principais causas é o diabetes, uma das principais causas de cegueira no mundo. Então, para manter sua autonomia, manter sua qualidade de vida, tudo, cuide da dieta, pratique atividades físicas, evite o tabagismo, né? E faça sua avaliação oftalmológica anual, certo? Assim como a consulta por endocrinologista, cardiologista, tudo mais. Isso aí. Doutor Léo, então nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui novamente conosco, né? A tua disponibilidade de tempo, de estar passando tanto conteúdo, tanto conhecimento aí para as pessoas, a fim de melhorar a qualidade de vida, né? De passar conhecimento para que a gente não fique no escuro, que a gente saiba onde buscar isso. A gente acredita muito que isso é muito importante, né, para nós. Então, muito obrigada aí pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado, então, doutor. E gostaria também de agradecer vocês aí de casa por terem chegado até aqui, ter visto esse episódio. Acredito que foi um episódio muito bom, certo, Rose? Certo. E importante, um episódio necessário. Importante. Totalmente necessário. E se vocês querem ali entrar numa consulta com o Dr. Léo, tá aqui aparecendo o QR Code do Hospital de Olhos da Serra. É só vocês clicar ali que vocês vão ser direcionados direto para o hospital. Tenho certeza que eles vão ter um atendimento de primeira lá. Então podem ficar seguros, podem entrar em contato, que a qualidade eu garanto, porque eu mesmo sou paciente deles. É isso aí. E também, não se esqueçam de seguir o Hora Dele Podcast, só apertar ali nas redes sociais ali embaixo, que a gente vai estar
postando mais conteúdo sobre cuidados aos olhos. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.